Olá, estamos aqui mais uma vez para dar início ao nosso curso de extensão de artes visuais. Meu nome é Luziane Basílio, sou do curso de licenciaturas em artes visuais, do Polo de Pontes Lacerda. O RU é 2865380. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho das teorias, né, do ponto de vista de alguns teóricos, e eu trouxe aqui a carta de Paulo Cézanne a Emily Bernard. É a introdução do uso consciente de formas geométricas, cilindro, esfera, cone, na arte do século XX. Linhas paralelas ao horizonte dão amplitude, ou seja, é uma seção da natureza, ou se preferirem, do espetáculo que Peter desdobra perante os nossos olhos. Mas para nós, homens, a natureza é mais profundidade que superfície, de onde a necessidade de introduzir na nossa luz vibrações representadas pelos vermelhos e pelos amarelos, e uma qualidade suficiente de azul para dar a impressão de ar. Então, carta escrita aproximadamente em 1904. Então, nessa afirmação de Cézanne, serviu de fundamento para o cubismo, ou seja, é um molde geométrico a qual as formas da natureza eram submetidas e conservando geralmente as suas proporções. Então, aqui, quando Paulo, nessa carta de Paulo Cézanne, ele já inclui, né, a geometria, que são os cilindros, as esferas e os cones, nas obras de arte. A arte e as formas geométricas. O que é? As formas geométricas sempre foram usadas em obras de arte. Então, foi o que eu falei. É comum pintores utilizarem a geometria como meio auxiliar para construções, composições e encaixe nas obras de arte. Muitos pintores se utilizam da geometria para esboçar suas obras de arte, mas depois apagam as linhas geométricas, deixando ressaltar apenas o desenho desejado. Outros fazem prevalecer em suas obras as formas geométricas, como é o caso dos pintores cubistas, futuristas, realistas e da open art. As formas. Na linguagem das artes visuais, as formas ou figuras são construídas pela utilização das linhas, que são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado sobre uma superfície. Nós temos aqui alguns exemplos de triângulo, quadrado e círculo. Formas figurativas. O que seriam essas formas figurativas, né? Ou imagens reais, que também chamamos de formas definidas, pois só olhando para elas já identificamos o que são. Então, nós temos o exemplo aqui de uma figura, de uma forma figurativa. É um copo, né? Uma maçã, que quando você olha para essas imagens, automaticamente você já imagina uma forma geométrica aí. Por exemplo, o copo, ele dá a impressão de um círculo também, né? Ou de um cone. A maçã também nos remete a um círculo. Outros exemplos nós podemos falar que é um notebook, né? Um computador, a televisão. Então, quando você olha para esses objetos, automaticamente já vem à sua mente uma forma geométrica, algo que, né, como vimos o percurso da geometrização nas artes visuais baseado na realidade. Então, isso aí já te dá uma ideia aí dessas formas geométricas, esses objetos. Um caderno. Aqui nós temos a geometria na tela de Van Gogh. Então, quando você olha para esse quadro, ou seja, essa pintura na qual o artista ele retrata o seu lugar de descanso, né? E você pode observar que há detalhes inquietantes aí. Por exemplo, o chão meio inclinado,
os quadros eles estão desconexos na parede, né? Ou seja, eles estão desalinhados. A cadeira, né? Então, é um tipo de forma geométrica aí. Esse quadro, ele é formado por linhas. Se você observar bem, né? Há aspectos de linhas, características de linhas aí, ou seja, é a geometrização nos objetos. Aqui nós temos cadista, figuras geométricas e abstratas, né? Nos quadros é possível observar os círculos, os triângulos, né? Vários arco-íris aqui em formato de triângulos. Então dá para perceber várias figuras geométricas nesses quadros. Nós temos aqui a geometria na tela da artista Daniele Rico, na qual ela fez vários objetos aqui, várias imagens, né? Um círculo, porém utilizando os triângulos, né? E também o quadrado. Então dá para observar essas geometrização desses objetos. Nós temos aqui Romero Brito, na qual esses quadros, né, eles nos remetem cores vibrantes, ele reflete bem a luz, né, e eu tenho aqui também outro quadro do Romero Brito, que é uma águia, né, essa águia é uma águia americana, e ela retrata, né, um símbolo de liberdade. Então, Romero Brito, ele abusa, vamos dizer assim, das cores, né, nos seus quadros. E a maioria dos seus quadros são geométricos. Ele utiliza as formas geométricas para fazer os seus quadros, as imagens aqui. E neste quadro aqui, dessa águia, né, eu utilizei as formas geométricas. Então, tem várias formas geométricas nesse quadro. Nós temos o triângulo, se observar bem, o quadrado, né, o retângulo. Então, as obras de Romero Brito retratam bem essa questão aí da geometria, ou seja, traz o cubismo, né? Presente o cubismo aí. Aqui nós temos outra artista que retrata a questão da geometria, que é a Tarsila do Amaral. Nos seus quadros é possível perceber essa geometria, que é o quadrado, o triângulo, retângulo, o círculo, enfim. Dá para perceber várias figuras geométricas dentro dessas imagens do quadro da Tarsila do Amaral. Aqui nós temos a referência, e por hoje é só. Aí no próximo curso nós iremos trabalhar a questão do Tangram, né? Como surgiu o Tangram. E aí, desde já, obrigado. Até o próximo curso de extensão.